Whitney, meu amor, livro de Judith McNaught, parte 2. Capítulo 4. No dia anterior à apresentação oficial de Whitney à sociedade, ela recebeu uma carta de Emily Williams e o que leu deixou-a trêmula de alívio. Paul comprara terras nas Ilhas Bahamas e pretendia ficar por lá 1 ano. Como Whitney não conseguia imaginá-lo apaixonando-se por uma colona, considerou que tinha 1 ano inteiro para aperfeiçoar-se antes de voltar para casa. 1 ano inteiro sem preocupar-se com a possibilidade de Paul se casar. Pensar no baile do dia seguinte causava-lhe ansiedade e, para acalmar-se, ela se aninhou num sofá cor-de-rosa no salão para ler todas as cartas de Emily, que guardava dentro de um livro de etiqueta. Ficou tão absorta na leitura que não percebeu que alguém a observava. Nicholas Duville estava parado no vão da porta, segurando o bilhete que sua irmã, Therese, insistira para que ele entregasse pessoalmente à senhorita Whitney Stone e a ninguém mais. Como Therese tentava dezenas de ardis para colocar a senhorita Stone em seu caminho, Nick não tinha dúvidas de que as 2 moças haviam conspirado contra ele, inventando aquela tola tarefa. Não era a primeira vez que a irmã tentava fazer com que ele se interessasse por uma de suas jovens amigas. E Nick sabia que a melhor maneira de cortar pela raiz os românticos planos da senhorita Stone era confundi-la e intimidá-la tanto que ela ficaria aliviada quando ele fosse embora. Seu olhar frio observou a cena encantadora que certamente a senhorita Stone planejara com antecedência para despertar sua admiração. A luz do sol entrava pela janela à sua direita, iluminando a brilhante massa de cabelos castanhos, e ela enrolava no dedo uma das mechas enquanto fingia estar mergulhada na leitura. Sentara-se sobre as pernas e a saia do vestido amarelo, arranjada à sua volta em dobras graciosas, escondia-lhe os pés. Tinha um perfil sereno, em que os longos cílios sobressaíam e um esboço de sorriso brincava nos lábios generosos. Impaciente com aquela pequena farsa, Nicholas entrou no salão. Um quadro encantador, mademoiselle. Meus cumprimentos? Ele disse em tom insolente. Erguendo a cabeça, sobressaltada, Whitney fechou os livros de etiqueta que continha as cartas de Emily e colocou-os de lado. Então levantou-se, olhando aquele homem que aparentava quase 30 anos e a fitava com ar frio. Era inegavelmente bonito, com seus cabelos pretos e olhos castanho claros. O exame foi satisfatório, mademoiselle? Ele perguntou asperamente. Percebendo que o encarava, Whitney olhou para o bilhete na mão dele. Veio falar com minha tia? Para sua surpresa, ele se aproximou e entregou-lhe o bilhete. Sou Nicholas Duville e seu mordomo disse que a senhorita estava à minha espera. Sendo assim, acredito que possa dispensar o fingimento. Ela ficou imóvel, atônita, enquanto o homem submetia-a a um lento exame, o olhar fixando-se em seu rosto. Então, descendo por todo o seu corpo rígido, detivera-se um pouco nos seios ou fora sua imaginação? Quando ele terminou de inspecioná-la pela frente, rodeou-a e observou-a de todos os ângulos, como se ela fosse um cavalo que pretendesse comprar. Não se dê ao trabalho, recomendou quando Whitney nervosamente dispôs-se a abrir o bilhete. Therese diz que acha que perdeu uma pulseira aqui em sua casa.
Mas você sabe que é apenas uma desculpa para que nós dois nos conheçamos. Whitney estava confusa, constrangida e sentia-se insultada, tudo ao mesmo tempo. Terice dissera que o irmão era arrogante, mas ele era simplesmente horroroso. Na verdade, você não é nada do que eu esperava, Nicholas disse, voltando a parar na frente dela, e havia um tom de relutante aprovação em sua voz. Nicholas! Exclamou Anne, entrando no salão, livrando Whitney de ter de dar uma resposta. Que bom vê-lo! Eu estava à sua espera. Uma das criadas encontrou a pulseira de Therese embaixo de uma almofada do sofá. O fecho estava quebrado, eu vou buscar. Saiu apressadamente, e o olhar perplexo de Nick voltou-se para Whitney. Ela sorriu um tanto tremulante, erguendo as sobrancelhas finas com um ar divertido, e era óbvio que estava adorando vê-lo constrangido. Devido à rudeza anterior, ele achou que precisava dizer algo educado. Inclinou-se, pegou o livro de etiqueta, leu o título e então olhou para Whitney. Está aprendendo boas maneiras, mademoiselle? Sim, estou. Ela respondeu, contendo a vontade de rir. Gostaria que eu lhe emprestasse o livro? Sua tirada espirituosa fez Nick sorrir amplamente, com ar de admiração. Vejo que preciso compensá-la por meu comportamento de há pouco, mademoiselle. Ele comentou. Daria-me o prazer de uma dança amanhã à noite? Whitney hesitou, surpresa com o sorriso encantador e a franca admiração que havia nos olhos dele. Confundindo o seu silêncio com um coquetismo, Nicholas deu de ombros e seu sorriso caloroso desapareceu. Por sua hesitação, entendo que não tem mais nenhuma dança livre, comentou com zombaria. Quem sabe uma próxima vez? Ela compreendeu que Nicholas estava retirando o convite e refletiu que ele não só era arrogante, como também perverso. Todas as minhas danças estão livres, informou francamente. O senhor é o primeiro cavalheiro que eu conheço em Paris. A deliberada ênfase na palavra cavalheiro não escapou a Nick, que de repente atirou a cabeça para trás e rompeu numa gargalhada. Aqui está a pulseira, disse Anne, entrando no salão. Por favor, Nicholas, não se esqueça de dizer a Terice que o fecho quebrou. Nick pegou a pulseira, despediu-se e saiu. Entrou na carruagem, mandou o cocheiro levá-lo de volta para a casa dos pais e então relaxou, recostando-se nas almofadas de couro. Passaram por um parque cujas tortuosas veredas eram ladeadas por uma profusão de flores coloridas. Duas belas jovens, conhecidas de Nick, ergueram as mãos enluvadas, saudando-o, mas ele mal percebeu que a cena assemelhava-se a um quadro. Seus pensamentos estavam voltados para a mocinha inglesa que acabara de conhecer. Por mais que tentasse, não conseguia entender como Whitney Stone e sua irmã Tagarela haviam se tornado amigas, pois eram tão diferentes quanto um rico vinho francês e uma singela limonada. Terice era bonita, agradável como limonada, mas não tinha profundezas escondidas que pudessem desafiar a curiosidade de um homem. Whitney, entretanto, era um tesouro de contrastes, cintilante como borgonha tinto, prometendo experiências estimulantes. Tão jovem ainda, suportara sua zombaria desdenhosa com notável compostura. Dentro de alguns anos, ela seria simplesmente fascinante. Nick riu baixinho, lembrando-se da maneira como ela se vingara da observação dele a respeito do livro de etiqueta, oferecendo-se para emprestá-lo.
Seria uma pena se uma joia rara como Whitney fosse relegada à obscuridade no concorrido baile de debutantes no dia seguinte, simplesmente pelo fato de ser uma estranha. Uma das paredes do gigantesco salão de baile ostentava tapeçarias esplêndidas, enquanto a oposta, toda espelhada, refletia a luz das dezenas de velas acesas nos lustres de cristal que pendiam do teto. Captando sua imagem num dos espelhos, Whitney nervosamente observou-se. O vestido branco de seda tinha na saia recortes curvos e franzidos, arrematados por rosinhas do mesmo tecido, mas cor-de-rosa, iguais às entrelaçadas nos pesados cachos presos no alto da cabeça. Ela refletiu que parecia muito mais calma do que realmente estava. Vai ser maravilhoso, você vai ver. A tia animou-a. Mas Whitney não concordava. Sabia que não poderia competir com as magníficas louras e ruivas, com as encantadoras morenas que riam e conversavam com rapazes em trajes pretos, cuja austeridade era aliviada por coletes coloridos de seda ou de cetim. Ela disse a si mesma que não se importava nem um pouco com algo tão tolo quanto um baile, mas admitiu que isso não era verdade. Importava-se, sim, importava-se e muito. Terice e a mãe chegaram pouco antes da orquestra começar a tocar a primeira música. Tenho notícias maravilhosas, a moça falou para Whitney. Parecia um doce em seu vestido branco de renda, com as faces coradas e os cabelos loiros erguidos. O criado do meu irmão é primo de minha criada, e disse a ela que Nick virá ao baile com 3 amigos. Apostou nos dados com os rapazes 500 francos contra 2 horas do tempo deles esta noite. Ganhou, de maneira que os 3 terão de vir e dançar com você. Não... Interrompeu-se, pedindo desculpas com um gesto, quando um jovem foi convidá-la para dançar. Whitney ainda lutava contra o embaraço causado pelo que ouvira quando a música começou e todas as moças foram levadas ao centro do salão por seus pares. Nem todas. Sentindo-se corar, Whitney olhou para Anne, desamparada. Já sabia que não seria convidada para dançar, mas não esperava sentir-se tão horrivelmente exposta, ali de pé, entre a tia e a Madame Duville. O sentimento era dolorosamente familiar. Parecia que ela estava de volta à Inglaterra, onde os convites para participar dos eventos na vizinhança eram raros e, caso fosse, ela era sempre tratada com escárnio ou ignorada. Terice dançou também a segunda e a terceira músicas, mas ninguém convidou Whitney, cuja humilhação era quase insuportável. A quarta música começou e Whitney perguntou a Anne se podia sair para tomar um pouco de ar, mas percebendo uma agitação entre as pessoas que viravam-se para a entrada do salão, também olhou para lá. Nicolas Duville e outros 3 cavalheiros estavam parados na larga porta em arco. À vontade em seus trajes escuros, serenamente indiferentes à atenção que estavam recebendo, examinaram a multidão. Por fim, o olhar de Nicholas pousou sobre Whitney e ele inclinou a cabeça, cumprimentando-a. Então, os 4 entraram, caminhando na direção dela. Whitney pressionou-se contra a parede, contendo o impulso infantil de esconder-se atrás da tia. Não desejava confrontar-se novamente com Nicholas. No dia anterior ficara tão espantada com a arrogância dele que não se sentira intimidada. Mas agora
O orgulho e a autoconfiança que pudesse ter estavam em farrapos. Para aumentar seu desconforto, ela estava plenamente consciente de como Nicholas parecia refinado e bonito, envergando o traje a rigor. Observou os homens abrindo caminho entre a multidão que vigiava os movimentos deles. Mesmo em seu estado de apreensão, ela notou como Nicholas e seus companheiros contrastavam com o restante dos cavalheiros presentes. Não eram apenas vários anos mais velhos do que os outros rapazes que cortejavam as meninas ainda mais jovens, como também havia uma aura de sofisticação ao redor deles que os fazia sobressair claramente. Madame Duville riu, delicada, quando o filho a cumprimentou. Nick, eu não ficaria mais surpresa se o próprio diabo entrasse por aquela porta, exclamou. Ah, obrigado, mãe. Ele agradeceu secamente, curvando-se rapidamente diante dela. Então virou-se para Whitney e, apertando a mão gelada que ela lhe estendeu mecanicamente, sorriu. Pare de se mostrar tão atônita por ver-se objeto da minha atenção, mademoiselle, disse com uma risadinha irritante, beijando-lhe os dedos. Faça de conta que já esperava por isso. Whitney fitou-o, abrindo muito os olhos, sem saber se deveria considerar-se insultada ou se agradecia o conselho não solicitado. Ele soltou-lhe a mão e ergueu uma sobrancelha, irônico, como se soubesse o que ela estava pensando. Então apresentou-lhe os 3 companheiros. Uma música começou e, sem pedir, Nicholas simplesmente tomou Whitney pela mão e levou-a para o centro do salão. Guiou-a suavemente pelos giros da valsa e ela concentrou-se em acompanhar-lhe os passos, como aprendera com o professor de dança. Mademoiselle, se olhar para mim, verá que a estou fitando de um modo que as pessoas que nos observam devem estar considerando caloroso e cheio de admiração. Ele disse em tom divertido. No entanto, se continuar a contar as dobras da minha gravata, vou deixar de me mostrar encantado e parecer entediado. Então, em vez de ser aceita pela sociedade, você vai ficar sem dançar em todos os bailes em que comparecer. Por isso, olhe para mim e sorria. Ora! Ela exclamou, erguendo os olhos para os dele. Viu uma expressão bem-humorada no rosto bonito e sua indignação desapareceu. Estou acanhada. Todos no salão parecem estar nos observando e... Não estão observando a nós, estão observando a mim. Ele corrigiu com uma risadinha benevolente. E conjecturando se foi você quem me atraiu a essa festa de virtuosos inocentes, tirando-o do seu caminho habitual de vícios e depravação, brincou ela, exibindo um sorriso. Exatamente isso. Nick concordou sorrindo também. Neste caso, essa valsa não vai arruinar a minha reputação antes mesmo de eu ter ganhado uma? Ela indagou com um riso na voz. Não, mas vai arruinar a minha. Nick viu-lhe a expressão chocada e então explicou. Não costumo comparecer a bailes de debutantes, mademoiselle. E nunca ninguém me viu assim, divertindo-me de verdade, dançando com uma moça de tão tenra idade. Whitney desviou o olhar do rosto de feições masculamente cinzeladas e olhou em volta, para os jovens elegantes em seus ternos escuros e coletes de cores vibrantes. Eles olhavam para Nick com evidente irritação, e não era para menos. O impecável traje azul escuro de Nicholas Duville e sua elegância faziam com que os outros parecessem imaturos e vestidos com um pouco de exagero. Ainda estão olhando? Perguntou Nick em tom de provocação.
Whitney mordeu o lábio para engolir o riso ao fitar novamente o rosto dele. Estão, mas não se pode culpá-los. Você parece um falcão entre canarinhos. Ele sorriu. E eu sou, afirmou baixinho e então acrescentou. Você tem um sorriso lindo, Cherie. Ela estava pensando que era ele que tinha um sorriso lindo quando a expressão de Nick tornou-se carrancuda de repente. O que foi? Perguntou Whitney. Não deixe que um homem que não seja seu noivo chamá-la de Cherie. Tudo bem, eu o colocarei em seu devido lugar com apenas um olhar, prometeu ela. Ótimo, Cherie. Ele aprovou, murmurando a última palavra em tom ousado. Quando a valsa terminou, ele levou Whitney de volta para a tia e ficou lá, à espera, olhando-a enquanto ela dançava mais 3 músicas, cada vez com um de seus companheiros. Whitney sentia-se um pouco zonza, mas à vontade e maravilhosamente bem. Já havia um bom número de cavalheiros pedindo para serem apresentados a ela. Aquilo devia-se naturalmente à atenção especial que vinha recebendo de Nicholas Duville e de seus amigos, mas Whitney estava aliviada e grata demais para importar-se com isso. Claude Delacroix, um jovem bonito de cabelos loiros do grupo de Nicholas, descobriu que ela adorava cavalos, e os dois entraram em amigável desacordo sobre as melhores raças. Ele até perguntou se ela gostaria de cavalgar em sua companhia um dia, e com certeza o convite não fora a pedido de Nicholas. Whitney, contente e lisonjeada, sorria amplamente quando voltou para junto da tia. Nick, entretanto, não parecia contente e não sorria quando convidou-a para dançar outra vez. Claude Delacroix pertence a uma família respeitada e tradicional, informou ele, tomando-a nos braços. Ele é um exímio cavalheiro, excelente jogador e um bom amigo, mas não é uma boa companhia para você. Não pense nele como um pretendente. Claude é perito em assuntos do coração, mas perde o interesse pelas namoradas rapidamente e... Ele é um destruidor de corações? Whitney interrompeu com um ar solene. Exatamente. Whitney refletiu que seu coração pertencia a Paul, de modo que não corria perigo. Vou proteger meu coração com muito cuidado, assegurou com um sorriso. O olhar de Nick pousou por um momento nos lábios convidativos, então nos olhos verdes como jade. Talvez eu deva alertar Claude para proteger o coração dele, comentou com um sorriso enigmático que Whitney não conseguiu decifrar. Se fosse mais velha, mademoiselle, eu protegeria o meu. Quando voltaram para junto dos outros, havia mais de 10 cavalheiros esperando para convidar Whitney para dançar. Nick, segurando-a pela mão, fez um gesto na direção do último rapaz da fila. André Rousseau. Ele daria um excelente marido para você, informou, e Whitney lançou-lhe um olhar entre exasperado e divertido. Não devia me dizer coisas desse tipo, Nicholas, repreendeu. Eu sei. Ele concordou sorrindo. E então estou perdoado pela minha rudeza de ontem? Você está, sim, afirmou Whitney sorridente. Eu diria que minha estreia foi tão lindo quanto a de um navio inglês. Nick sorriu de modo caloroso e levou a mão dela aos lábios. Boa viagem, Cherie. Então foi embora. Whitney ainda pensava no baile quando desceu para o primeiro andar na manhã seguinte, sorrindo para si mesma e com a intenção de sair para cavalgar com a fogosa égua do tio. Vozes masculinas ecoavam no corredor, vindas da sala de visita, e o Whitney já estava saindo
quando Anne apareceu na porta com um sorriso nos lábios. Eu já ia subir para chamá-la. A tia comentou. 3 cavalheiros vieram visitá-la. Me visitar? Repetiu Whitney assustada. Uma coisa era conversa amigável com rapazes num baile. Outra, completamente diferente, era deixá-los tão interessados que eles se dispusessem a ir vê-la logo pela manhã. E o que eu vou dizer a eles, tia? O que devo fazer? O que deve fazer? Anne sorriu, passando um braço pela cintura dela. Ora, seja você mesma, querida. Relutante, Whitney entrou na sala. Eu ia sair para cavalgar no parque, disse aos visitantes, 3 jovens cavalheiros com quem dançara na noite anterior. Eles ergueram-se rapidamente, cada um estendendo um buquê de flores em sua direção. Ela relanceou o olhar pelos ramalhetes e então sorriu de leve maliciosamente. Mas parece que vocês 3 estão vindo de lá, comentou. Eles pestanejaram confusos, então entenderam que Whitney brincava com eles, insinuando que haviam colhido as flores nos canteiros do parque. Então sorriram, começando a discutir de modo bem-humorado para decidir quem teria a honra de acompanhá-la no passeio. Para resolver a questão, Whitney alegremente permitiu que os 3 fossem com ela. Naquele ano, a senhorita Whitney Stone foi proclamada uma jovem original. Num tempo em que as moças eram modelos de fragilidade e coquetismo, ela se mostrava impulsiva e alegre. Enquanto as jovens de sua idade falavam de maneira comedida, Whitney era sempre direta e perspicaz, nunca escondendo o que pensava. Durante todo o ano seguinte, Anne observou a natureza fazer sua parte, e o rosto bonito de Whitney cumpriu a promessa de tornar-se notavelmente lindo. O corpo continuava esguio, mas amadurecera, mostrando curvas tentadoras. Então, no ano seguinte, ela foi proclamada uma jovem incomparável. Os jovens diziam-lhe que era devastadoramente bela e extremamente encantadora, declarando que sua beleza perseguia-os até nos sonhos. Whitney ouvia os elogios e declarações apaixonadas com um sorriso meio divertido, em que havia também genuína gratidão por tanta gentileza. Para Anne, seu comportamento lembrava o de uma ave tropical, surpresa e deliciada com o próprio encanto, que pousava cautelosamente e então, quando alguém tentava capturá-la, alçava voo e fugia. Whitney não era apenas linda. Os rapazes deixavam a companhia de moças igualmente belas para aglomerar-se ao redor dela, atraídos por sua alegria e pela espontaneidade de suas maneiras. No início do 3º ano de Whitney na sociedade, ela se tornou um desafio para homens mais vividos e sofisticados que tentavam conquistá-la apenas para provar que haviam vencido quando tantos outros haviam falhado. Então, inesperadamente, apaixonavam-se por ela, que não tinha a mínima intenção de retribuir esse amor. Todos sabiam que ela logo teria de se casar. Afinal, já estava com quase 19 anos. Até Edward Gilbert começava a preocupar-se. Mas, quando comentava com a esposa que Whitney estava sendo exigente demais, Anne apenas sorria, porque tinha a impressão de que a sobrinha, ultimamente, vinha mostrando preferência por Nicholas Duville. Capítulo 5. Pela 3ª vez em 10 minutos, Whitney percebeu que tornara a perder o fio da conversa. Olhou com ar contrito para as moças que haviam ido visitá-la naquela manhã, mas elas estavam tão empolgadas ouvindo Terice falar de sua vida de mulher recém-casada que não pareciam notar sua distração.
Com gestos nervosos, manuseou a carta de Emily que acabara de receber, imaginando, como sempre acontecia, se aquela traria a temida notícia de que Paul escolhera uma jovem para ser sua esposa. Com o coração disparado e incapaz de suportar por mais tempo a tensão causada pela dúvida, abriu a carta e começou a ler. Querida Whitney, de agora em diante, espero que você se dirija a mim como Lady Emily, Baronesa Archibald, a mulher mais feliz do mundo. Por favor, curve-se diante de mim quando nos encontrarmos. Trate-me com cerimônia e faça uma porção de rapapés para que eu acredite que, de fato, estou casada e tenho um título. Nas 2 páginas seguintes, Emily só elogiava o marido e contava detalhes do casamento para o qual fora necessário tirar licença especial. O que você conta da França também acontece aqui na Inglaterra. Um homem feio, até mesmo grotesco, será considerado um grande partido se tiver um título. Mas juro que meu marido seria maravilhoso, mesmo que não fosse barão. Whitney sorriu, sabendo que a amiga jamais se casaria com alguém a quem não amasse. Mas chega de falar de mim. Preciso contar uma coisa que esqueci de mencionar na última carta. Eu e mais 5 pessoas daqui de nossa vila fomos a uma festa em Londres. A anfitriã nos apresentou um cavalheiro francês, alto e bonito, chamado Nicolas Duville, que imediatamente alvoroçou todas as mulheres. Certa de que se tratava do mesmo homem de quem você me falou em suas cartas, fui falar com ele e lhe perguntei se a conhecia. E o Sr. Duville respondeu que sim, e no mesmo instante, Margaret Merriton e as outras meninas rodearam-no para falar mal de você. Foi muito engraçado, e você teria morrido de rir, porque depois de lhes lançar um olhar que poderia tê-las transformado em pedra, ele as arrasou, contando que você faz grande sucesso em Paris e informando que é enorme o número dos seus pretendentes. Chegou a insinuar que ele próprio estava interessado em você, o que deixou as garotas verdes de inveja. Tudo isso é verdade? Por que não me contou que tem Paris a seus pés, Whitney? Whitney tornou a sorrir. Embora Nick houvesse dito que estivera com Emily em Londres, não dissera que também conhecera Margaret Merriton, a arqui-inimiga de Whitney e as outras moças. O prazer de saber que ele a defendera desvaneceu-se quando ela refletiu que talvez Nick realmente desejasse algo mais do que amizade com ela. Por quase 3 anos, ele aparecera diversas vezes sem aviso para convidá-la para dançar ou provocá-la a respeito de um dos seus muitos admiradores. Então desaparecia com alguma mulher deslumbrante agarrada possessivamente em seu braço. Alguns meses antes, porém, isso mudara repentinamente. Os 2 haviam se encontrado no teatro e Nick, para a surpresa de Whitney, convidara-a para assistir a uma ópera com ele uma outra noite. A partir daí, passara a acompanhá-la a todos os lugares, bailes, festas e teatros. De todos os homens que Whitney conhecia, era de Nicolas Duville que ela mais gostava, mas achava insuportável pensar que ele pudesse ter intenções mais sérias a seu respeito. Pensativa, ficou olhando para a carta, os olhos nublados de tristeza. Se Nick a pedisse em casamento e ela recusasse, o que certamente faria, sua amizade com Terice ficaria abalada, assim como a dos tios com os pais dele, sem falar em sua amizade com Nick, que significava muito para ela. Voltando a atenção para a carta de Emily, continuou a ler e foi só no fim que teve notícias de Paul. Elizabeth está passando uma temporada em Londres e, quando voltar, todos esperam que Paul a peça em casamento, porque com a idade que tem, ela devia estar casada já.
Whitney achou que começaria a chorar e nunca mais pararia. Depois de tanto esforço e preparo, sentia-se pronta para conquistar o amor de Paul, mas o pai insistia em mantê-la na França, ignorando suas súplicas para voltar à Inglaterra. Assim que as amigas foram embora, ela subiu ao quarto para escrever ao pai. Daquela vez, porém, escreveria uma carta que ele não poderia ignorar, como fizera com as outras. Queria ir para casa, precisava ir e imediatamente. Pensou bastante, então optou por apelar para a dignidade de Martin, que ele ferira tantas vezes, contando que desejava voltar e provar que só lhe daria orgulho. Terminou a carta dizendo que sentia muita saudade dele. Então escreveu para Emily. Quando desceu com as cartas para mandar que fossem enviadas, foi informada por um criado que o Monsieur Duville encontrava-se no escritório e desejava vê-la imediatamente. Intrigada com o tom de urgência do recado, foi ao encontro do amigo. Oi, Nick, o dia está lindo, não é? Ela comentou, entrando no aposento. Está mesmo? Ele replicou em tom seco e havia tensão em seu rosto. Sim, muito. Ensolarado, quente. Pode me dizer o que deu em você? Onde estava com a cabeça quando participou de uma corrida de cavalos em público? Ele indagou com irritação. Não foi em público. Ela se defendeu, surpresa com a veemência dele. Como não? Então por que a notícia saiu no jornal de hoje? Eu não sei. Ela suspirou. Imagino que alguém disse a alguém que disse a outro alguém. É assim que as notícias correm, não é? O que interessa é que venci a corrida. Derrotei o barão von Ott. Eu não permitirei que faça coisas desse tipo. Nick declarou autoritário. Ela encarou-o com raiva e espanto, e ele respirou fundo, prosseguindo em tom mais calmo. Desculpe ter falado com você desse jeito, Cherie. Nós nos veremos no baile de máscaras dos Armand hoje à noite, a menos que você mude de ideia e me permita vir buscá-la. Whitney sorriu, aceitando o pedido de desculpas. Acho melhor eu ir com os meus tios e encontrar você lá, Whitney disse. As outras moças já estão muito ressentidas comigo, achando que eu monopolizo a sua atenção. Nick refletiu que ela se tornara uma obsessão para ele e amaldiçoou-se por ter deixado que isso acontecesse. Durante 3 anos mantivera distância, seguindo um instinto que lhe aconselhava a ter cautela. Então havia 4 meses e tudo mudara. Depois de um encontro extremamente desagradável com uma dama que em outros tempos o divertiria muito, mas que passara a aborrecê-lo com seu jeito possessivo, ele se encontrara com Whitney no teatro e, obedecendo a um impulso repentino, convidara-a para assistir a uma ópera com ele. Na noite em que a levara à ópera, percebera que ela o cativara completamente. Whitney, além de linda e espirituosa, era brilhante e possuía um desarmante bom senso, e era esquiva como o diabo. Ele a encarou. A boca sensual curvava-se num sorriso afetuoso, daqueles que uma jovem dirige a um irmão querido, não a um futuro marido, e isso deixou-o exasperado. Antes que Whitney pudesse adivinhar sua intenção, ele pegou-a pelos braços e puxou-a contra o corpo, a boca procurando os lábios dela. — Ei, Nick, não! O protesto de Whitney foi interrompido pelo beijo sensual, ávido e exigente. Até então, apenas admiradores inexperientes e desajeitados haviam tentado beijá-la, e ela os repelira sem dificuldade. Mas o beijo excitante de Nick estava despertando algo novo em seu íntimo, que a surpreendia e a alarmava. Conseguindo ficar imóvel e controlar o impulso de retribuir a carícia, ela recuou rapidamente
assim que ele a soltou. Acho que eu deveria esbofeteá-lo por isso, disse aparentando uma calma que não sentia. Mostrava-se tão fria que Nick, abalado pelo contato da boca macia e úmida e dos seios pressionados contra o seu peito, ficou furioso. Quer me esbofetear? Por quê? Perguntou com sarcasmo. Não acredito que eu tenha sido o primeiro homem a roubar um beijo seu, nem mesmo o 100º. É mesmo? Whitney replicou, magoada com a insinuação de que ela era fácil. Bem, é óbvio que eu tive a honra de ser a primeira mulher que você beijou. Mal acabara de falar quando percebeu pela expressão irada de Nick que cometera um grave erro insultando sua masculinidade. Não, murmurou em tom de advertência e recuando. Nick avançou para ela, que se refugiou atrás da escrivaninha, encarando-o, e ali ficaram, 2 combatentes separados pelo móvel, cada um esperando que o outro fizesse um movimento. De repente, a absurda infantilidade da situação atingiu Whitney, que desatou a rir. Nick, o que faria se me pegasse? Ele sabia muito bem o que, mas também captou o ridículo da cena. Endireitou-se e sua expressão de raiva desapareceu. Saia de trás dessa escrivaninha, pediu ele rindo. Dou-lhe minha palavra de que vou me comportar como um cavalheiro. Observando-o detidamente, Whitney assegurou-se de que podia confiar nele. Saiu de seu refúgio e, passando o braço pelo dele, guiou-o para a porta. Nos veremos no baile de máscaras, certo? Prometeu. Capítulo 6. Lord Edward Gilbert parou diante do espelho da sala de visitas e observou, com susto e repugnância, sua fantasia de crocodilo, um traje de seda coberto de escamas verdes que Anne comprara para ele. Examinou-se, do topo da cabeça grotesca, onde as mandíbulas escancaradas pareciam prontas para fechar-se numa feroz mordida, até as patas. Então, virou-se de lado para olhar a cauda grossa que se arrastava no chão. Exatamente no centro do corpo do crocodilo, a barriga de Edward provocava uma majestosa elevação. Virando-se de costas para o espelho, ele olhou por cima do ombro e mexeu os quadris, vendo fascinado a cauda ondular. Simplesmente obsceno, murmurou com desgosto. Anne e Whitney entraram na sala naquele instante e Edward virou-se para a esposa. Pelo amor de Deus! Ele explodiu, tirando da cabeça a parte superior da fantasia e sacudindo-a na frente da mulher. Quer me dizer como vou poder fumar um charuto usando essa coisa? Lady Anne sorriu tranquilamente, examinando a fantasia que comprara sem consultá-lo. Eu não encontrei a fantasia que você queria de Henrique VIII, e eu sabia que não gostaria de vestir-se de elefante, de modo que... Fantasia de elefante? Ele exclamou, olhando-a zangado. Estou surpreso que não tenha comprado. Sei que gostaria de me ver andando de 4, balançando a tromba, batendo no traseiro das pessoas com as presas. Minha senhora, tenho uma reputação a zelar, eu tenho dignidade. Quieto, querido! Ela repreendeu-o carinhosamente. O que Whitney vai pensar? Eu lhe digo que ela vai pensar, que eu sou um asno. Todos vão pensar isso. Edward virou-se para Whitney. Vamos, querida, diga à sua tia que me acha um asno completo. Ela olhou-o com afeto, sorrindo. Não, tio, eu não acho. E sua fantasia é muito original, afirmou diplomaticamente, e então decidiu distraí-lo, mencionando um rival de muitos anos. Mas ouvi dizer que Herbert Granville irá fantasiado de cavalo. Não, verdade? Edward riu, divertido.
Que parte do cavalo? A da frente ou a de trás? Ah, eu não perguntei. Whitney respondeu rindo também. Sorrindo, ele olhou para a fantasia dela. Deixe-me adivinhar quem é. Whitney girou para que o tio a inspecionasse melhor. A túnica em estilo grego, de fina seda branca, prendia-se ao ombro esquerdo por um broche de ametista, deixando o outro ombro tentadoramente exposto. O traje colava-se de modo provocante aos seios redondos, à cintura esbelta e então descia em pregas soltas até o chão. Violetas e botões de ouro adornavam as mechas fartas dos cabelos brilhantes. Vênus, Edward decidiu. Não, disse ela, abanando a cabeça. Vou lhe dar uma pista. Abriu um manto de cetim púrpura e colocou-o nos ombros, olhando para o tio à espera. Vênus! Ele declarou novamente de modo enfático. Não! Whitney beijou-o no rosto. Na verdade, a costureira deturpou a mitologia. Estou fantasiada de Perséfone, mas ela é sempre representada usando um traje mais simples, mais próprio de uma mocinha. Quem? O tio perguntou confuso. Perséfone, a deusa da primavera. Whitney explicou. Não se lembra? Sempre a pintam com botões de ouro e violeta nos cabelos de um manto igual a este. Plutão a quis como esposa, raptou-a e levou-a para o seu reino, o inferno. Ui, que coisa horrível! Edward comentou. Mas gostei da sua fantasia. Todos ficarão ocupados tentando adivinhar quem é você, que não terão tempo para conjecturar sobre a identidade do crocodilo aqui. Então ofereceu um braço a Whitney e o outro a Anne, que estava vestida como uma rainha medieval com chapéu cônico, de cuja ponta pendia um véu e tudo o mais. Ondas de riso espalhavam-se pelo superlotado salão dos Armand, anulando os esforços dos músicos e então refluíam, deixando para trás o persistente marulho nas conversas. No congestionado salão de dança, convidados fantasiados dos modos mais extravagantes lutavam por espaço para dançar ao som da música que mal ouviam. De pé, numa das laterais, cercada por sua costumeira comitiva de admiradores, Whitney sorria serenamente. Viu Nick chegar, cumprimentar a mãe com um gesto de cabeça e então caminhar em sua direção, obviamente reconhecendo-a, apesar da meia máscara de cetim branco que ela usava. Ele estava vindo de outra festa e não estava fantasiado. Ela observou-o com um sorriso, refletindo que admirava tudo nele, desde o jeito displicente como usava as roupas elegantes até seu charme sofisticado. Arrepiou-se quando, por um instante, a lembrança do beijo flutuou-lhe à mente. Quando se aproximou, Nick lançou um olhar impassível para os homens ao redor dela, e eles afastaram-se um pouco para dar-lhe lugar, como se houvessem recebido uma ordem. Sorrindo de modo lisonjeiro, ele examinou a túnica grega, o manto púrpura, as flores entrelaçadas nos cabelos castanhos. E então tomou a mão dela, levando-a aos lábios. Está deslumbrante, Vênus, disse, falando alto para fazer-se ouvir acima do barulho. Também acho, concordou uma enorme banana que tentava passar pelo grupo, abrindo caminho entre as pessoas. Devastadora, declarou um cavalheiro de armadura, erguendo a viseira e fixando Whitney com um olhar de franca admiração. Nick olhou de modo frio para os dois, e ela, recatadamente, ergueu o leque aberto diante do rosto. Mas, por trás das lâminas de marfim e seda, sorria satisfeita. Aquele era seu mundo agora,
e uma sensação de segurança aqueceu-a. Na França, quando ela dizia alguma coisa diferente, não ouvia cochichos de desaprovação, nem exclamações escandalizadas. Em vez disso, as pessoas a achavam espirituosa e viva, e mais tarde chegavam a repetir suas tiradas. Quando voltasse para a Inglaterra, certamente seria tratada da mesma forma, pois não era mais uma menina. Cometera grandes erros anos antes, mas aprendera muita coisa e não passaria vergonha novamente. Notou que Nick continuava a olhá-la, examinando o vestido insinuamente, mas não se deu ao trabalho de esclarecer que não estava fantasiada de Vênus. Ninguém naquela multidão parecia saber que existiam outras figuras femininas na mitologia, além da deusa do amor e da beleza. O manto púrpura, os botões de ouro e as violetas nos cabelos não lhes diziam nada. Ela tentava decidir a quem daria a honra de buscar-lhe mais ponche quando André Rousseau, um de seus admiradores mais pacientes e constantes, notou que seu copo estava vazio. "Isso não pode acontecer, mademoiselle!" exclamou em tom dramático. Não havia percebido que tinha acabado de tomar o seu ponche? "Posso?" pediu, estendendo a mão para o copo. Whitney concordou com um gesto gracioso de cabeça. "É uma honra!" ele afirmou, corando. Pegou o copo e fez uma reverência, e lançando um olhar vitorioso para os outros cavalheiros, dirigiu-se à gigantesca fonte de cristal de onde o ponche jorrava incessantemente. Será que Paul consideraria uma honra fazer alguma coisa por mim? Whitney pensou sonhadora. A ideia de vê-lo corando de satisfação pela oportunidade de servi-la era tão ridícula que ela quase riu. Ah, mas se ele pudesse vê-la cercada de pretendentes, cortejada. Acordou do devaneio bruscamente quando percebeu que, distraída com seus pensamentos, estivera olhando para um homem todo vestido de preto no outro lado do salão. Abaixo da meia máscara negra, os lábios do homem exibiram um lento sorriso divertido, e ele curvou-se ligeiramente. Sentindo-se corar de embaraço por ter sido apanhada encarando-o, Whitney virou-se tão depressa que quase derrubou o copo que André lhe estendia. "Seu ponche, mademoiselle?" ele murmurou, entregando o copo como se estivesse oferecendo um punhado de diamantes. Whitney agradeceu e o rapaz olhou para o colete de cor ameixa, agora com manchas úmidas de ponche. Whitney perguntou como aquilo acontecera, e o jovem explicou que tivera muita dificuldade para conseguir trazer-lhe a bebida. "Não imagina os perigos que tive que enfrentar", ele comentou. "Fui atropelado por um leão, empurrado pela banana que passou por nós e tropecei na cauda de um crocodilo que ainda por cima me insultou." "Ah, desculpe, André." Whitney gaguejou, sufocando a vontade de rir ao pensar no crocodilo. "Deve ter sido horrível." "Ah, não foi nada", ele assegurou, dando, porém, a impressão de que realizara uma verdadeira proeza. "Eu faria qualquer coisa pela senhorita. Não acharia nenhuma tarefa difícil. Atravessaria o Canal da Mancha numa jangada, arrancaria o coração do peito. Faria outra viagem à fonte de ponche?" Whitney provocou. Com ar solene, André jurou que faria até mesmo isso. Nick olhava para o jovem com um sorriso misto de piedade, divertimento e desagrado. Colocando a mão de Whitney na curva de seu braço, guiou-a na direção das portas que se abriam para o pátio. "Chérie, ou você se casa com o pobre André, ou acaba logo com as esperanças dele", aconselhou. "Do contrário, ele acabará fazendo algo muito perigoso por você, como, por exemplo, atravessar a rua." "Acho que devo mesmo me casar com ele."
Whitney respondeu com um sorriso audacioso. Afinal, você mesmo disse que André daria um excelente marido, você lembra? Nick não disse nada até saírem para o pátio. Seria um erro, declarou então. A família de André e a minha são amigos, e essa amizade ficaria totalmente arruinada se eu tivesse de matar o único filho dos Rousseau só para transformar você em uma viúva. Whitney ficou atônita com as palavras ameaçadoras dele, mas quando ergueu a cabeça para olhar para Nick, ele estava sorrindo. Que coisa feia, Nicolas Duville! Ela ralhou. Gosto do André e gosto de você. Somos todos amigos. Amigos? Ele ecoou. Eu e você somos mais do que isso, não acha? Bons amigos, então? Whitney teimou, sentindo-se nervosa. Os dois ficaram no pátio, conversando com conhecidos que passavam por eles, enquanto Whitney pensava no que poderia fazer para que Nick não tentasse transformar o seu relacionamento em algo mais do que amizade. Qual é a idade apropriada para uma moça inglesa se casar? Ele perguntou de súbito, assustando-a. 35. Ela respondeu prontamente. Pare com isso, estou falando sério. Muito bem, 25 no máximo. Ela informou sorrindo, tentando manter o tom de brincadeira. Penso que está na hora de você começar a pensar no assunto. Nick observou. Eu prefiro pensar em dançar. Ele pareceu disposto a argumentar, mas apenas ofereceu-lhe o braço. Então vamos, convidou em tom seco. Mas até nisso ele ia ser contrariado. Infelizmente, senhor, a senhorita Stone me prometeu essa valsa, anunciou uma voz profunda atrás deles. Whitney virou-se surpresa e viu um homem todo de preto sair das sombras com a capa esvoaçando à sua volta. Reconheceu-o pelo sorriso zombeteiro. Era o cavalheiro que lhe sorrira do outro lado do salão. Prometeu-me essa dança, senhorita. Satã repetiu. Whitney não fazia ideia de quem ele era e hesitou, apesar de estar ansiosa por livrar-se de Nick e sua conversa sobre casamento. Não me lembro de ter prometido uma dança a alguém, comentou. Prometeu, sim, meses atrás. O homem informou, pegando-a pelo cotovelo e exercendo suficiente pressão para forçá-la a andar na direção de uma das portas do salão. Contendo o sorriso provocado pela audácia daquele estranho, Whitney olhou por cima do ombro e pediu desculpas a Nick, que a observava com um olhar gélido. Esqueceu-o, porém, no momento em que o homem tomou-a nos braços e deslizou com ela ao ritmo inebriante da música, dançando com a graça e a leveza de alguém que já dançara 1000 valsas. Os dois flutuaram, girando e girando em silêncio, até que Whitney não pôde mais conter a curiosidade. Eu prometi mesmo que dançaria com o senhor esta noite? Ela perguntou. Não, não prometeu. A resposta lacônica e franca a fez rir. Quem é o senhor? Ele exibiu um sorriso preguiçoso. Sou um amigo. Whitney, porém, não conhecia aquela voz. Talvez já nos tenhamos visto, mas certamente não somos amigos, disse ela. Vou ter de remediar isso. O homem declarou, seguro de si. Ela sentiu o desejo perverso de abalar um pouco aquela autoconfiança arrogante. Receio que seja impossível. Já tenho tantos amigos que não sei o que fazer com eles, e todos juraram que me seriam leais até a morte. Não há lugar para mais nenhum. Nesse caso, um deles terá de sofrer um acidente. O estranho comentou com um brilho divertido nos olhos cinzentos. Whitney não conseguiu reprimir um sorriso. Sabia que o que ele dissera não era uma ameaça. O estranho estava jogando um xadrez verbal com ela,
e era delicioso contra-atacar suas investidas. Seria cruel da sua parte apressar o desaparecimento de um dos meus amigos. Eles são infames e certamente acabariam em um lugar onde o clima não é nada bom. Quente demais, talvez? Ele sugeriu. Com um suspiro de fingida mágoa, Whitney concordou, movendo a cabeça. Receio que sim. Ele riu, e seu riso era profundo e contagiante. Os olhos cinzentos adquiriram uma expressão indagadora que Whitney achou inquietante. Desviando o olhar, ela imaginou quem poderia ser aquele homem. Lá fora, no pátio, ele falara em perfeito francês. No entanto, dançando com ela, passara a usar o inglês, com a mesma perfeição, sem um traço de sotaque. A parte do rosto não coberta pela máscara era bronzeada, e ele não poderia ganhar aquela cor na França no início da primavera, tampouco na Inglaterra. A tarefa de tentar identificá-lo entre as centenas de homens a quem fora apresentada desde que chegara a Paris parecia impossível, mas Whitney não desistiu. Pensava em todos os conhecidos, descartando um após o outro. O estranho devia ter quase 1,90 m de altura, e essa era uma característica marcante. E olhos cinzentos como aqueles não eram comuns. Não, ela não o conhecia. No entanto, ele parecia conhecê-la bem, pois descobrira sua identidade apesar da máscara. Quando a valsa terminou, Whitney começou a afastar-se, pretendendo voltar para junto de Nick. Mas o estranho pegou-a pela mão e levou-a na direção das portas do outro lado, que abriam-se para o jardim. Já estavam do lado de fora, quando Whitney começou a achar que era imprudência ficar a sós com um homem que não conhecia. Ia recusar-se a dar outro passo quando notou que havia muitas pessoas caminhando pelas alamedas iluminadas por lanternas e que certamente nenhuma hesitaria em socorrê-la se o estranho deixasse de se comportar como um cavalheiro. Não que ela duvidasse da boa conduta dele, pois os Armand eram extremamente meticulosos na escolha dos seus convidados. Caminhando ao lado de um enigmático Satã, ela desamarrou os cordões da máscara, tirando-a. Com a pequena peça de cetim na mão, aspirou delicada o perfumado ar de primavera. Chegaram a um junto de mesa e cadeiras brancas de ferro num local não muito longe da casa, e o homem puxou uma cadeira para ela. Não, obrigada. Prefiro ficar em pé, Whitney disse, admirando a beleza da noite enluarada. Bem, Perséfone, como poderá haver amizade entre nós se nenhum dos seus atuais amigos me fará o favor de morrer prematuramente? Whitney sorriu, satisfeita pelo fato de uma pessoa ao menos ter percebido que ela não se vestira de Vênus. Como soube quem sou? Ela perguntou, referindo-se à fantasia de Perséfone. Nicolas Duville está sem máscara. Ele respondeu, entendendo mal a pergunta. E como me disseram que vocês dois são inseparáveis, não foi difícil deduzir. Saber que falavam dela e de Nick como inseparáveis deixou Whitney aborrecida e ela franziu a testa. Vejo que minha resposta a desagradou. O estranho comentou. Eu deveria ter sido honesto e dito que certos atributos seus levaram-me a adivinhar sua identidade mesmo antes de Duville chegar. Deus, ele de fato deixara o olhar vaguear por seu corpo enquanto falava ou fora impressão? Pensou Whitney. Viu-o sentar-se na borda da mesa, sinal de que não tinha pressa de voltar para dentro, o que a inquietou. Quem é o senhor? Ela perguntou. Sou um amigo. Não, não é. Nenhum dos meus conhecidos tem a sua altura ou olhos iguais aos seus, muito menos essa ousadia, tão pouco própria de um inglês.
Whitney fez uma pausa examinando-o incerta. O senhor é inglês, não é? Ele deu uma risadinha. Que falta minha! Devo ter usado alguma expressão bem inglesa durante nossa conversa para que a senhorita tenha tanta certeza da minha nacionalidade. O bom humor dele era tão contagiante que ela não pôde deixar de sorrir. Muito bem, senhor. Agora que admitiu ser inglês, diga-me, quem é? Quem você gostaria que eu fosse, beautiful lady? Ele perguntou. As mulheres adoram títulos de nobreza. Ficaria contente se eu dissesse que sou um duque? Whitney desatou a rir. Pode ser salteador ou até pirata, mas duque? Então eu sou rainha, replicou. O sorriso dele desapareceu, dando lugar a uma expressão confusa. Posso saber por que acha tão impossível que eu seja um duque? Pensando no único duque que conhecera em toda a sua vida, Whitney olhou-o dos pés à cabeça. Em primeiro lugar, se fosse um duque, usaria um monóculo, argumentou. Como eu poderia usar um monóculo se estou de máscara? Duques não usam monóculos para ver melhor, mas por pura afetação, ela declarou. É através deles que examinam as mulheres reunidas num baile. Mas essa não é a única razão pela qual o senhor não pode ser um duque. Não usa bengala, não ofega, não torce a boca com descaso e desculpe a honestidade. Não me parece que sofra de gota. Gota? Ele exclamou, dando uma gargalhada. Gota, ela confirmou. Sem todas essas características, nunca convencerá ninguém de que é um duque. Não poderia escolher outro título mais baixo? Talvez passasse por conde se pestanejasse por causa de um tique nervoso ou tivesse um pé torto. Ele tornou a rir gostosamente. Então olhou-a de modo pensativo e quase terno. Senhorita Stone, nunca lhe ensinaram que não se deve zombar de títulos de nobreza, mas sim respeitá-los? Perguntou com fingida gravidade. Sabe, tentaram me ensinar até. Ela respondeu rindo. Mas, como pode ver, não conseguiram. Por um longo momento, ele observou a perfeição do rosto dela. Então fitou-a nos olhos. A primeira pista que teve para decidir que não sou um duque foi a falta do monóculo? Indagou ele. Ela brincou com as tiras da máscara e sorriu assentindo. Se fosse, estaria com um monóculo o tempo todo. Mesmo cavalgando numa calçada? Ele persistiu. Ela deu de ombros. Se fosse um duque, seria gordo demais para cavalgar. Ele se aproximou e, num gesto rápido, pegou-a pelos pulsos, puxando-a, e seus corpos tocaram-se. Acha que duques usam seus monóculos até na cama? Whitney, que ficara sem ação de tanta surpresa, livrou-se das mãos dele e recuou fitando-o gelidamente, pronta para repreendê-lo com aspereza. Quer que eu vá buscar champanhe? Ele ofereceu antes que ela dissesse uma única palavra. Eu quero que vá direto para o... Whitney calou-se de repente, engolindo a ofensa, e então murmurou. Quero sim, obrigada. O estranho continuou parado por um instante, observando-a. Então virou-se e começou a andar na direção da casa. No instante em que ele desapareceu, entrando por uma das portas em arco, ela deixou escapar um longo suspiro de alívio. Então, correndo, atravessou o gramado e entrou no salão pelo lado oposto. Dali por diante, a noite deixou de ser divertida. Whitney estava tensa, temendo que o homem a quem ela sempre chamaria de Satã a abordasse novamente. Ele, porém, permaneceu distante, conversando e rindo com um grupo de pessoas. Mas enquanto esperava em companhia dos tios para despedir-se dos anfitriões, ela ficou observando-o
e notou que ele ouvia com atenção o que uma sorridente loura lhe dizia. Então, ao vê-lo rir de alguma coisa que a moça dissera, Whitney corou, lembrando-se do modo como ele rira com ela no jardim. Irritada, perguntou-se quem seria a loura. A amante dele, decidiu com desprezo, pois era óbvio que aquele homem nunca perderia tempo com uma mulher que não quisesse desempenhar esse papel, nem que fosse por uma noite. Então, ela se virou de repente e pela segunda vez, Whitney foi apanhada olhando-o fixamente. Ela ergueu o queixo com altivez, sustentando o olhar dele. Satã sorriu e fez um gesto de cabeça em sua direção. Era um arrogante, um convencido. Ela pensou procurando nomes mais ofensivos para lhe dar. "O que há com você, querida?" perguntou a tia num murmúrio. Whitney fez um gesto cauteloso na direção da porta, onde Satã colocava uma capa nos ombros da loura. "Sabe quem são aquele homem e aquela mulher, tia?" Anne observou os dois. "Não." Calou-se abruptamente no momento em que a loira tirou a meia máscara. Em seguida informou. "Aquela é Marie Saint-Germain, a famosa cantora." Fez uma pausa, examinando atentamente o homem moreno. "Se ele está com Marie Saint-Germain, então deve ser... Ah, meu Deus, é ele!" Continuando a seguir Satã com os olhos, Whitney o viu passar um braço pelos ombros da mulher e conduzi-la para fora do salão. "Por que perguntou?" Anne quis saber. A última coisa que Whitney desejava era confessar que fora para o jardim com um homem que nunca vira antes. "Eu pensei que fosse um conhecido, mas vejo que não é", respondeu. Ficou enormemente aliviada quando a tia não deu prosseguimento ao assunto. Anne suspirou, aliviando a tensão causada pelo momentâneo interesse de Whitney por aquele homem fascinante. Planejava dar um futuro brilhante à sobrinha. Sonhava com isso e não suportaria vê-la com mais uma conquista do Duque de Claymore. Ele era amante de Marie Saint-Germain havia quase um ano e diziam que chegara a acompanhá-la à Espanha, onde ela cantara para o rei e a rainha 2 meses antes. De acordo com os rumores, o homem envolvera-se com todas as mulheres bonitas de boa linhagem da Europa, mas o casamento não parecia fazer parte dos seus planos. Por onde o belo duque passava, deixava atrás de si um cortejo de jovens desiludidas. Era o último homem em todo o continente por quem Anne desejava que Whitney se interessasse. O último homem em todo o mundo. Continua! Se você está gostando da história, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Até mais!